Olá, muito boa tarde. Mais uma vez eu gostaria de dar a minha cara a tapa e fazer um comentário a respeito deste vídeo. Pois bem, quanto mais velho um partido político no poder, mais facilidades ele terá para implantar leis, emendas, para o bem da nação ou para o mal da nação, de forma benéfica ou de forma maléfica, ou seja, mais enraizado, mais arraigado este partido, e, portanto, com um poder de fogo muito grande e um tráfico de influência bastante grande também. E é o que nós vemos aí pelo final triste que nós estamos observando no cenário brasileiro, que ao longo dos anos esses camaradas, esses falsos líderes religiosos, esses políticos corruptos acabaram ao longo dos anos implantando no país das maravilhas. Então, nós vemos aí um quadro totalmente deprimente, angústia, quando você faz uma leitura do que nós estamos vendo da sociedade brasileira como um produto da politicagem e da religiosidade brasileira, e com conivência também, comunados aí com o executivo, legislativo, judiciário e tantas outras coisas. E eu gostaria então de, embora existam ainda cidadãos de bens, pessoas de bens, nós estamos vendo, por outro lado, um corpo dentro do que praticamente foi se deixando levar como um produto de manipulação de massa. Então, a princípio, nós observamos que os líderes políticos corruptos foram aos poucos acabando com a educação, acabando com acabando com a infraestrutura e criando praticamente uma massa de pessoas analfabetas, ignorantes, iletradas, de serem manipuladas, e a partir daí um grande número de desempregados, por não terem uma mão de obra qualificada. Nós vemos o número de marginalização crescente, temos o número aí de crimes organizados, organizações criminosas, nós vemos aí prostitutas, prostituição, nós vemos o narcotráfico, os usuários e dependentes de drogas, nós estamos vendo aí ladrões corruptos, infames de todos os tipos, né? Um sistema político corrupto, né? Com esses políticos corruptos e mafiosos que, entre aspas, nos representam, jamais deveriam estar nos representando, votaram por uma cesta básica, por família, ou sei lá o que, né? Como se estivessem sendo vendidos os seus votos como eleitores cativos com dinheiro público, dados por líderes corruptos para assegurar facilidades em votos. Nós estamos vendo também aí um sistema religioso que também achou brechas, esse sistema político corrupto que aí está, para que os dois pudessem encontrar condições para crescerem juntos. Da alheira que se tornou isso, né? Nós estamos vendo o número de advogados de porta de cadeias aumentando, nós estamos vendo aí um judiciário, uma jurisprudência corrupta, que não basta mais seguir as leis, mas interpretar as leis de forma particular, conforme aquilo que bem lhe entender. E nós observamos que a lei deveria ser cega e para todos, e não é o que está acontecendo. O dito popular que diz cabeça de juiz e bunda de nenê são praticamente
imprevisíveis. Mas eu não aceito essa conversa, porque eu acho que a lei existe e não tem nada que juiz e promotor, e seja lá quem for, criar emendas ou interpretações particulares praticamente das leis, mas cumpri-las ao risco do seu teor, literalmente, né? Fazê-las cumpridas literalmente. Isso sim seria uma justiça. Os brasileiros ou subterfúgios. Não tem, o juiz não tem nada que estar acima da lei, o promotor, ou seja, quem quer que seja. Eles devem estar sob a orientação, os moldes da lei. Estamos vendo aí praticamente um país hoje dado ao anarquismo, a baderna, que favoreceu praticamente com endosso federal, a agiotagem regulamentada, né, dos banqueiros, dos bancos, né, e organizações financeiras. Então, nós estamos vendo verdadeiramente caos instaurado neste país, dificilmente, somente com uma pessoa do excelentíssimo Dr. Sérgio Moro, possamos mudar muitas coisas. Instituições totalmente corrompidas, né, como o Sabesp, como praticamente CDHU, nós temos aí praticamente BNDES, Banco do Brasil, nós estamos vendo corrupção em todos os segmentos, na Caixa Econômica, né? Nós estamos vendo aí na Petrobras, nós estamos vendo com as empreiteiras, que outrora nós achávamos que era um dinheiro fruto do trabalho, de gerações de famílias, etc, etc. Nós estamos vendo hoje aí o rolo com as propinas do dinheiro público da Petrobras e de tantos outros órgãos. Se nós observarmos aí, formos a fundo aí na Sabesp, no Detran, em tantos outros órgãos que ainda, instituições que ainda não apareceram, obviamente nós só vamos ter surpresas, e surpresas desagradáveis, e surpresas mais ainda angustiantes e deprimentes do que nós possamos imaginar. O país virou um país da corrupção, do crime organizado, da organização criminosa. Nós não temos mais um sonho de futuro melhor, pelo menos a médio e longo prazo. Então, nós estamos vendo aí a canoa afundar, e o trabalho de décadas de políticos corruptos arquitetando esses planos para destruir de forma radical a nação brasileira, fácil de ser administrada por mãos levianas, por pessoas corruptas, mal intencionadas, e que acabamos por ver aonde que trouxeram a nação brasileira. Trouxeram a nação brasileira em um caos observável por qualquer pessoa, não precisa ser nenhum erudito, nenhum especialista. Estamos vendo aí, como fruto também dessa desorganização, as pessoas agora se degladiando entre elas, né? E o corpo político, um feudalismo político, isento por estarem na nobreza, enquanto o povo se degladiando para sobreviver, trabalhar honestamente, pagar suas dívidas, pagar seus impostos, e ainda ter que correr e competir com organizações criminosas, crimes organizados e vândalos e marginais de todos os tipos. Eu gostaria de deixar aqui o cenário da nação brasileira atual, com poucas exceções. E eu espero, com muito afago, com bastante simpatia, que o excelentíssimo senhor doutor vice-federal Sérgio Moro consiga, em meio a tantos bandidos e corruptos, conseguir levar adiante a moralização brasileira. Ainda que eu acho que ele vai ter muito problema, além de dizer que está correndo até risco de vida, eu gostaria de lembrar aqui, fazer um apelo para que redobrem a segurança
do excelentíssimo senhor doutor juiz federal Sérgio Moro, que está prestando um grande favor e à nação brasileira de uma forma geral. Então, eu gostaria que autoridades sérias e ainda competentes neste país, que ainda não foram corrompidas, fizessem a segurança de uma forma especial do excelentíssimo senhor doutor juiz federal Sérgio Moro e de toda a sua família. Pois é o único homem decente, honrado, que teve educação moral, ética, tem demonstrado não ser corrupto nesse país das maravilhas. Estamos vendo aí presidente do Senado, presidente da Câmara, presidente do Brasil, ex-presidente do Brasil, todos envolvidos em maracutaias e corrupções e sujeiras precedentes, e todos livres e soltos, né? Todos aí rindo da população brasileira de bem e sem nenhum tipo de impunidade. Estão aí na impunidade, no tal do foro privilegiado, na questão da imunidade parlamentar, aposentadoria com 8 anos de trabalho, as mordomias que não têm fim, coisas que já deveriam ter sumido do mapa da nação brasileira. Mas como foram criadas por esses mesmos corruptos, os gatilhos para destruir essas leis do dia para a noite, pois as leis são feitas por eles e para eles em bel prazer e em vantagens próprias. Então, eu gostaria de observar aí, nesse atual momento, todos que estão aí praticamente complicados com a Lava Jato, comprometidos com a Lava Jato, Renan, né, Cunha, e Collor e tantos outros aí, Gleisi Hoffmann, e tantos outros aí, seu esposo, criar leis contra o abuso de autoridade para, com isso, continuarem praticando o abuso de autoridade e cercearem a Operação Lava Jato. Mas, nesse momento, o Brasil tem que ser unívoco, unido, em uma só voz, e dizer basta à Lava Jato. Uma boa tarde a todos e até um próximo encontro. Olá, muito boa tarde. Mais uma vez eu gostaria de dar a minha cara a tapa e fazer um comentário a respeito deste vídeo. Pois bem, quanto mais velho um partido político no poder, mais facilidades ele terá para implantar leis, emendas, para o bem da nação ou para o mal da nação, de forma benéfica ou de forma maléfica das maravilhas. Então, nós vemos aí um quadro totalmente deprimente, angústia, quando você faz uma leitura do que nós estamos vendo da sociedade brasileira como um produto da politicagem e da religiosidade brasileira. Final triste que nós estamos observando no cenário brasileiro, que ao longo dos anos esses camaradas, esses falsos líderes religiosos, esses políticos corruptos acabaram ao longo dos anos implantando no país, ou seja, mais enraizado, mais arraigado este partido, e portanto com um poder de fogo muito grande e um tráfico de influência bastante grande também. E é o que nós vemos aí pelo